Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Juízes 6, 14. Todos encontraram? Amém? Juízes 6, 14, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, está aqui. Senhor, de mim, Senhor, nada tenho, Senhor, mas o Senhor, Pai querido, tem pressa em falar conosco nesta noite. Que o Senhor venha revelar em nós, Senhor, qual o teu propósito para com as nossas vidas. Pai querido, e que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, convictos de quem nós somos em Ti. Pai querido, e que nessa noite nós possamos tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos entregado nas mãos. Pai querido, caia por terra, Senhor, toda resistência, Senhor. Caia por terra em nome de Jesus, Senhor, toda indiferença. Pai querido, mas que a Tua palavra venha nos confrontar, que a Tua palavra venha nos constranger, que a Tua palavra venha abrir os nossos olhos espirituais, e que nada, Senhor, tenha acesso à nossa mente, ao nosso coração, a não ser a Tua voz. Nós Te agradecemos, Senhor, eu Te louvo e Te exalto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, quem aqui nunca ouviu uma frase assim: Deus tem um propósito na sua vida? Meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Minha irmã, Deus tem um propósito na tua vida. E a gente ouve isso quase que diariamente. E eu acredito que muitos de nós, por muitas vezes, já perguntamos assim: Senhor, e qual é esse propósito? O porquê que o Senhor me escolheu? O porquê que o Senhor me chamou? O porquê que eu nasci nessa casa? O porquê que eu nasci nessa família? O porquê que eu estou fazendo nessa igreja, Senhor? Então, assim, a gente entende que nós temos muitas indagações sobre quem nós somos. E o Senhor falou muito comigo sobre essa passagem de Gideão, porque quando Deus chama Gideão, ele não consegue se olhar da forma que Deus vê ele. Porque, na verdade, Deus escolheu alguém improvável, alguém, o menor que estava ali, para fazer a obra dele. E quando a gente vê o que Deus usou Gideão naquele momento, quando Deus dá essa notícia a Gideão, ele fala assim, a primeira coisa que ele fala, Senhor, mas por que eu? Se eu sou o menor. Olha o que eu estou fazendo. Eu não sou corajoso não, Senhor. Eu estou aqui escondido, malhando trigo. Como assim o Senhor está me dizendo que eu vou vencer a tropa inimiga? Como assim que eu vou lutar por Israel e vou vencer? E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele fala: não sou eu que estou dizendo a você, Gideão. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que para nós, seres humanos, existe um processo de desenvolvimento. Eu lembro, desde quando eu estava na escola, a professora falava assim, né? Que o desenvolvimento do ser humano era nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse era o ciclo, eu lembro como hoje. E eu falava assim, mas como assim? Qual a finalidade disso? A gente nascer, a gente crescer, a gente reproduzir e morrer. Então, eu mesmo criança, eu não conseguia aceitar aquela explicação. Por quê? Porque existem fundações soberanas em nós, que é o próprio Deus que colocou no nosso DNA. Uma convicção que o Senhor colocou em nós, de que nós somos dele, que nós nascemos para ele, que nós nascemos com um propósito para o Senhor. E quando a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que muitas coisas que faziam sentido na nossa vida, de repente não faz mais sentido. Por quê? Porque se a gente não está no centro da vontade do Senhor, se a gente não está debaixo do direcionamento de Deus,
tudo fica sem sentido. E de repente Gideão, ele entende o que Deus quer dele. E a palavra do Senhor fala o quê? Deus fala assim que ele tinha uma missão. De ir lá na casa do pai dele e destruir um altar de Baal que estava ali. E foi a primeira coisa que ele venceu, foi dentro de casa. A primeira guerra que Gideão venceu foi dentro da família dele. E muitas vezes a gente foge de dentro da nossa casa. Muitas vezes dentro da nossa família é o lugar de mais perseguição. É o lugar onde a gente é confrontado, onde a gente é machucado. Aí sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ir lá para fora. A gente quer achar que o propósito do Senhor é lá fora. E a gente faz o quê? A gente ignora o processo de Deus. Por quê? Por que nós nascemos nessa família? Por que eu nasci nessa casa? Por que a minha mãe é assim? Por que o meu pai é assim? Por que meus irmãos são assim? Por que eu sou diferente de todo mundo? Porque o Senhor te levantou dentro da tua casa para fazer a diferença. O Senhor te levantou dentro dessa família para destronar, para destruir o trono de Baal que foi levantado. E quando eu entendo que Deus primeiro ele faz uma promessa para Gideão, que Gideão iria o quê? Vencer as tropas inimigas a favor de Israel. Ou seja, Deus faz uma promessa grande para Gideão, mas primeiro ele precisa vencer dentro da casa dele. Primeiro ele precisa entender que a missão dele é dentro da família. E quantas vezes nós vemos altares de Baal levantados na nossa casa e nós fazemos demência? Quantas vezes a gente vê uma situação dentro da nossa casa e a gente ignora no sentido de: não, mas fulano é difícil mesmo. Não, mas a minha mãe é difícil mesmo. Mas meu esposo é difícil mesmo. E ao invés de eu usar essa situação como treinamento, porque se eu consigo vencer, se eu consigo destronar esse altar que foi feito de Baal na minha família, lá fora eu vou conseguir. Não tem nada que vai me parar se eu conseguir vencer e destronar aquilo que tenho que é impedido a minha família de estar em comunhão, de estar em aliança, de estar realmente no direcionamento de Deus. Nada vai impedir eu frutificar lá fora. E muitas vezes é difícil a gente entender, porque assim a gente quer fugir do propósito. E aí eu entendo outra coisa. Gideão, quando ele destrói aquele altar de Baal, ele vai à noite lá, pega uns homens com ele e fala: vamos destruir esse altar aqui. A palavra fala que quando a cidade ficou sabendo, ficou furioso com ele. Quem que fez isso? Foram procurar até achar Gideão. E de repente, Gideão, ele trocaram o nome dele. Por quê? Porque quando a gente realmente está debaixo de um propósito, debaixo de um direcionamento, a gente é reconhecido como aquela que uniu a família de volta. Aquele que trouxe a presença de Deus para essa casa. Você não vai ser mais conhecido como o seu nome. Você vai ser conhecido como aquela pessoa que foi usada pelo Senhor para restaurar aquilo que o diabo tinha acabado. Você vai ser conhecido como aquela pessoa que restaurou a presença de Deus dentro da tua casa. E quantas vezes a gente tem negligenciado aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos porque está doendo, porque dói, porque sangra, porque é difícil. Mas Gideão, ele venceu primeiro dentro. Ele foi honrado porque ele não desprezou aquilo que Deus colocou na mão dele, que é a família. A gente está passando por momentos onde a família está sendo banalizada. Aonde a separação hoje é normal, onde o divórcio é normal, onde os filhos estão sendo entregues para o mundo, está sendo normal. E eu estou vendo esses altares ser construídos dentro da minha casa, na casa dos meus pais, na casa da minha família. E eu estou achando que o meu propósito é lá fora. E eu ainda pergunto: Senhor, por que eu nasci aqui? Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, o que o Senhor quer comigo? O Senhor me prometeu multidões. O Senhor prometeu que eu vou alcançar nações. Mas o Senhor também, Ele falou que primeiro é a nossa casa. E quando eu vejo Gideão passando por todas essas fases, e ele chega, de repente, talvez numa fase onde ele teve muito medo, um exército de 135 mil homens, ele de repente com 300 guerrear, eu imagino, é mais ou menos como subir no altar para ministrar. A gente treme um pouquinho. Mas eu entendo também que
aquele momento ele já tinha convicção: se dentro da minha casa o Senhor me usou para destronar um altar que não era de Deus, lá fora o Senhor vai me honrar. Quando eu entendo que quando Deus me dá uma missão, mesmo sendo pequena, eu consegui fazer em Deus e honrei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu tenho certeza que eu posso sair lá fora, que o Senhor é comigo. E Gideão, ele não só destruiu o altar, Gideão, ele reconstruiu um altar ao Senhor. Agora, o que eu estou fazendo? O que eu estou entregando nesse altar? Às vezes a gente não tem noção do poder da oferta, como a irmã Silma falou aqui. A gente não tem noção que o Senhor, Ele espera de nós o nosso coração, a nossa entrega. O Senhor espera de nós aquilo que nós temos assim de melhor, que é o quê? Que é o nosso coração, que é a nossa motivação. E quantas vezes a gente, mas eu deixei de fazer as coisas erradas, eu sei que isso aqui não acontece mais na minha casa, mas muitas vezes o altar que precisa ser construído ao Senhor eu não construo. Por quê, irmãos? Porque construir um altar não é simples assim, não. Construir um altar para o Senhor requer renúncia diária. Reconstruir um altar para o Senhor requer sacrifício. Reconstruir o altar do Senhor, ele significa entrega. É você se entregar todos os dias. É você ter uma intimidade com Deus. É você entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Reconstruir o altar do Senhor pode ser muito mais difícil do que você imagina, do que eu posso imaginar. E Gideão, ele não poupou esforços. Ele falou: se o meu Deus falou que é para mim fazer, eu vou fazer. E ele fez conforme o Senhor ordenou. E a palavra diz que quando houve essa guerra, o povo de Israel prevaleceu. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele confiou, ele descansou. Qual é o meu e o seu propósito de vida? O que o Senhor quer de mim nessa noite? O Senhor quer de mim, Ele quer que eu entenda que existe uma missão que Ele colocou na minha e na sua mão. Existe algo dentro da tua casa que precisa ser destronado. E existe algo na tua casa que precisa ser levantado. Ele precisa que você se disponha. Ele precisa que eu me disponha. Para quê? Para que esse altar seja levantado. Um altar de honra. Muitas vezes nós somos conhecidos o quê? Olha ali, ó, o medroso, o covarde. Olha ali, aquela ali que começa e não termina. O Senhor quer acabar nessa noite com esse ciclo. Esse ciclo o quê? De derrota. Esse ciclo de abandono. Esse ciclo que tem paralisado. Se a gente olhar, nós estamos andando tão no automático. E ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar no resumo de tudo, o que eu fiz? O que está acontecendo? E muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus. A palavra do Senhor fala que Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em ver a sua família levantada. Ele tem prazer em ver a tua família servindo a Ele. Ele tem prazer em te prosperar, em ver os seus celeiros preenchidos. Ele tem prazer em realizar os seus sonhos. A palavra do Senhor diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, todos aqueles que buscam o Senhor, Ele tem prazer em te dar, em te entregar. Mas a palavra do Senhor diz também que a gente precisa se humilhar, a gente precisa orar, buscar a presença dEle, buscar a face do Senhor. Nós estamos vivendo tempos onde a igreja tem resistido à própria presença de Deus, porque não busca. Porque não se entrega. Nós temos vivido tempo onde as pessoas acham normal entrar e sair do culto da mesma forma. A gente tem vivido tempo onde as pessoas não têm dado a importância de estar na casa do Senhor. A gente tem vivido tempo onde é tudo normal. Se você quiser, você pode ser crente na sua casa. Se você quiser, você pode ser crente do seu jeito. E está tudo bem. Nós estamos vivendo tempo onde muitos de nós fazemos, eu vou ser crente assim, mas do meu jeito. Não quero ser pastoreado, não quero ser direcionado, eu não quero ser cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, aonde era o nosso campo de treinamento, que é a nossa casa, que eu poderia aprender ali como eu guerrear, eu abandonei o campo de treinamento. E o Senhor, Ele fala o quê, irmãos? Que aquele que é fiel, Ele dará a coroa de vida. A palavra do Senhor fala que aquele que busca o Senhor, aquele que é fiel até o fim, Ele vai entregar
uma coroa. E o que nós temos feito nessa caminhada? O que nós temos feito para chegar até o fim? Porque muitas vezes a gente tem abandonado no meio do caminho. A gente não dá nem a oportunidade do Espírito Santo se revelar em nós, porque é tanta dureza, é tanta apatia, que eu não permito que Ele se achegue. Eu não permito que Ele faça o que Ele vai fazer em mim. E assim, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado ao Senhor, que o Senhor venha despertar. Que o Senhor venha nos despertar. Que o Senhor venha colocar em nós a sede. Que o Senhor venha colocar em nós o desejo de buscar. Sabe, como a igreja primitiva, que ela adorava o Senhor, que não tinha tempo, que não tinha hora, que não tinha nada que impedia que a adoração fluísse. É assim que eu desejo ver o povo de Deus, sabe? Sem reserva, sem vergonha, sem frieza. E a gente entender que a gente está aqui todo mundo buscando o mesmo Deus. A gente está aqui buscando o mesmo conhecimento, a gente está aqui buscando a mesma palavra. Mas o Senhor, Ele fala que Ele escolhe quem Ele quer para a obra dEle. Muitos são chamados. O Senhor te chamou não é porque você sabe, porque você é capaz. O Senhor te chamou porque você é improvável, porque eu sou improvável. E a gente precisa viver essa dependência de Deus. A gente precisa confiar no Senhor a ponto de falar: Senhor, se o Senhor me prometeu que eu vou vencer essa multidão que está lá fora, eu sei que se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Se o Senhor falou para mim que eu vou conquistar nações, eu vou confiar e descansar no Senhor. Se o Senhor falou para mim que só eu vou conseguir desbaratar um exército, eu vou confiar no Senhor. Mesmo com medo, não importa como eu vou estar, eu entendo que aquele que me prometeu, Ele garante. Nós temos chegado diante da dificuldade, nós temos feito o quê? Senhor, e agora? Meu Deus, eles são muitos. Senhor, e agora como que eu vou sair dessa? Quem te prometeu? Quem falou para você que vai restaurar a sua casa? Quem falou para você que vai restaurar a sua família? Que vai restaurar a sua saúde? Que vai te dar paz novamente? Quem falou para você que vai te levantar como intercessor, como obreiro da casa do Senhor? Como um levita, como um adorador? Quem prometeu para você que você vai comer o melhor dessa terra? E por que você tem dado ouvidos às pessoas estranhas? Por que eu tenho dado ouvido e espaço na minha vida às pessoas que não estão acrescentando nada em mim? Por que eu tenho deixado os sentimentos da minha carne tomar conta? Por que eu tenho deixado o medo me dominar e me paralisar? Se Gideão, ele tivesse deixado tudo isso contaminar ele não tinha visto o sobrenatural de Deus acontecer. E Deus, ele é tão sobrenatural, que Ele simplesmente fala: você tem 35 mil? Então assim, 32 mil, então vamos diminuir mais. Sabe para quê, irmãos? Para que eu e você entendamos que não vem de nós. Quando Ele fizer a obra que Ele tem para fazer na tua vida, você tem que olhar e falar: Senhor, só o Senhor poderia fazer isso em mim. Só o Senhor poderia levantar a minha vida, a minha casa, a minha família. Só o Senhor poderia restaurar a minha saúde. É só o Senhor que poderia abrir essa porta. Por quê? Porque o Senhor, a glória do Senhor não vai ser entregue para homens, não vai ser entregue para a sua capacidade, não vai ser entregue para a tua inteligência, porque vem dEle. E é por isso que Ele me escolheu, e Ele te escolheu, porque a gente é improvável mesmo. Mas eu preciso aprender o quê? A descansar no Senhor. Eu preciso aprender a ser ousado, a falar: Senhor, é o seguinte, se o Senhor me prometeu, eu tomo posse. Eu li um livro que ele fala o seguinte: muitas vezes a gente converte a nossa boca, a gente deixa de falar o palavrão, a gente deixa de ser uma pessoa negativa, de falar, mas a gente para de falar as coisas que tem que falar. Paro de profetizar, eu não pego a palavra e não profetizo as bênçãos de Deus. E o mundo espiritual, ele vai reagir. O que eu tenho feito com as palavras proféticas? O que eu tenho feito com as palavras de bênção que o Senhor tem derramado sobre mim neste lugar? Como é que eu tenho guerreado? E muitas vezes a gente está passivo a isso. Muitas vezes a gente está achando que está tudo certo. E a gente ainda, como Gideão no começo, ele ainda questionou a Deus, né? Mas Senhor, o Senhor tirou o povo lá do Egito. O Senhor trouxe o povo aqui para a terra prometida. E agora a gente está passando por isso. Quantas vezes a gente tem questionado o Senhor? Senhor, eu vou na igreja. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sou ofertante. Senhor, eu oro. E por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Porque muitas vezes a gente não confia o suficiente para esperar
esperar o momento certo do sobrenatural acontecer. Porque eu quero que Deus faça no meu tempo. Eu quero que Deus faça na minha hora. Eu quero que Deus faça do meu jeito. Porque se Deus fizer diferente, não tá bom. Deus tem que fazer conforme eu quero. E a gente tem deixado de experimentar o melhor de Deus. A gente tem deixado de experimentar o milagre do Senhor. A gente tem deixado de experimentar o sobrenatural de Deus diante dos nossos inimigos. Por quê? Porque a gente não tem confiado o suficiente para descansar e se posicionar e falar: Senhor, eles podem vir, porque eu estou indo o quê? Debaixo de direção, debaixo de obediência. Eu não vou entregar a minha casa, eu não vou entregar esse projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não vou entregar os meus sonhos, eu não vou entregar os meus filhos, porque o Senhor me prometeu e eu tomo posse. A gente tem que se levantar nesse tempo como soldados de Deus, como pessoas que entendem que quando Deus ele fala, Ele vai me sustentar até o fim. Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar o recurso, Ele vai mandar a pessoa para interceder. Ele já proveu todas as coisas. A minha parte é confiar no Senhor. A minha parte é descansar no Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, vai ser dessa forma. Mas se o Senhor não quiser, eu confio da mesma forma. Eu sei de uma coisa: o Senhor vai mandar a provisão. O Senhor vai mandar o socorro. E eu sei que o Senhor não vai me deixar morrer na mão dos inimigos. E eu sei que o Senhor não vai me deixar padecer, porque o Senhor está comigo. E quando eu entendo isso, eu passo para o legado. Eu deixo um legado na minha casa. Sabe por quê? Porque quando eu venho, eu destrono o altar de Baal, eu reconstruo o altar do Senhor, eu começo a quebrar todas as maldições. Eu começo a fechar todas as brechas que iria atingir toda a minha posteridade. E através do teu posicionamento dentro da tua casa, através do teu posicionamento que você fez diante do Senhor, toda a sua descendência vai ser bendita. Os inimigos não vão saquear a tua colheita, nem a dos teus filhos, nem a dos teus netos, nem dos seus bisnetos. O diabo não vai tocar na saúde da tua família. O diabo não vai roubar os sonhos da sua descendência. Porque em você foi quebrada uma maldição. Em você foi quebrado aquilo que o diabo tentou colocar para destruir você e a tua casa. E o legado, ele dá possibilidade o quê? Para as pessoas olharem e falar assim: ó, deu certo. E não é que deu certo? Ela chegou falando de Jesus em casa, ela chegou pregando, ele chegou profetizando, e não é que está acontecendo? Eles vão ter que reconhecer que em você existe uma presença que fez toda a diferença. É o Senhor que vai mostrar para aqueles que te apontou quem é você nas mãos dele. Não se preocupa porque você hoje não consegue se olhar capaz. Talvez a gente está num ponto que a gente olha para a situação e fala: meu Deus, não tem mais jeito. Senhor, eu não vou dar conta. Está grande demais, está pesado demais. Mas o Senhor, Ele vai mostrar que você, na presença dEle, vai vencer. Você, na presença dEle, vai se posicionar. E a sua descendência vai colher aquilo que a sua anterioridade foi roubada. Tudo aquilo que foi saqueado da sua descendência, ela vai tomar posse. O Senhor vai restituir por causa de uma posição sua. E a gente precisa entender que chamar a responsabilidade para nós. Não foi a minha mãe que errou, foi eu. Não foi o meu pai que fez isso comigo, foi eu. Eu hoje tenho a oportunidade de dar à minha descendência um futuro diferente daquilo que foi feito até a mim. Eu tenho hoje o poder em Deus de edificar um altar que foi destruído. Eu tenho em Deus a possibilidade de ser feliz de uma forma que eu nunca fui. Só que isso, eu preciso entender que eu tenho que chamar a existência. Eu tenho que chamar essa responsabilidade. E o Senhor, Ele quer derramar sobre as nossas vidas uma bênção tão grande, que primeiro Ele precisa do processo. Eu já ouvi falar o seguinte, que José, ele não estava preso às circunstâncias, ele estava preso a um processo.
E a gente precisa entender que nós precisamos estar presos no processo e não na circunstância. Porque a circunstância, ela vai mudar. Hoje está boa, amanhã não está. Hoje está favorável, amanhã não está. Mas o processo, ele te leva para o propósito. Esse propósito vai ser tão profundo que aí você vai entender o porquê que você teve que passar por todo esse processo. Você vai chegar num nível onde você vai entender: Senhor, eu precisava passar por isso. Senhor, eu precisei desse processo, eu precisei dessa guerra, eu precisei dessa luta, eu precisei dessa porta fechada, eu precisei desse não, porque foi isso que me forjou até chegar até aqui. E o Senhor vai entregar nas tuas mãos aquilo que você ainda não conquistou, por causa da obediência, por causa realmente do teu posicionamento. O Senhor vai entregar para você aquilo que o seu inimigo roubou de você. Mas por quê? Porque em ti serão benditos tudo que você colocar a mão. Aquilo que foi, que passou, não vai mais fazer diferença, porque Deus vai te restituir de tal forma que a gente vai entender que é melhor o que Deus colocou agora do que aquilo que foi passado. E assim, para finalizar, meus irmãos, que nós possamos entender que nós temos uma identidade em Deus. Não importa o que o mundo fala de você. Não importa de onde você veio, como você chegou até aqui. Sabe o que importa? É você dizer: Deus, eu preciso de ti. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não tenho nada. Mas eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender tudo de novo. Não importa se papai e mamãe me ensinou assim. Não me importa se eu cresci vendo isso. Eu cresci aprendendo isso. Mas, Senhor, eu quero aprender contigo. Eu quero realmente colocar em prática a tua palavra. Eu quero realmente aprender da forma que o Senhor quer me ensinar. Eu quero passar por esse processo. Eu quero, Senhor, ser tratado. Eu quero ser transformado. Eu quero ser confrontado. Senhor, eu quero ser posicionado. Eu quero ser um soldado diante do Senhor que não retrocede. Eu quero ser uma pessoa diante do Senhor que não teme o inimigo lá fora. Senhor, eu quero saber, Senhor, abrir os meus ouvidos para ouvir a tua voz. E eu preciso, Senhor, também fechar os meus ouvidos quando eu ouvir que não é a voz do Senhor. Eu preciso entender que sem Ele eu não vou a lugar nenhum. Eu quero muitas vezes conquistar. Eu quero muitas vezes ver o sobrenatural de Deus. Mas eu não quero me sujeitar ao processo. Eu não quero me sujeitar ao tratamento. Eu não quero me sujeitar realmente ao confronto. Eu não quero deixar o medo de lado e falar: não, agora eu vou. Eu não quero ter ousadia para falar: Senhor, eu não dou conta, mas se o Senhor falou, eu estou indo. Então é um momento, meus queridos, da gente entender que o Senhor, Ele quer nos posicionar diferente. Não importa a sua altura, a sua capacidade. O Senhor quer entregar para você nessa noite armas para você sair daqui, lá fora, e guerrear. O Senhor quer entregar para você chaves, para você abrir portas onde ninguém vai abrir, mas você vai ter as chaves para isso. Que nessa noite o Espírito Santo venha te conduzir a esse propósito. Que nessa noite nós vamos orar agora. Que nessa noite Deus venha clarear para você o que Ele quer de você. O porquê que Ele te chamou. O porquê você está aqui nessa noite. Se você ainda tem alguma dúvida que você é dele, que existe um DNA aí espiritual em você e que você veio dele, e nós voltaremos para Ele, nessa noite o Senhor vai confirmar para você que você é dele. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Nesse momento.